Nós vamos meditar no texto de Hebreus, capítulo 4, do versículo 14 ao versículo de número 16. Então, abra aí a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 4, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo de número 16. Deus tem sido muito bom para conosco e para com a nossa igreja, tem nos abençoado, tem cuidado de nós, tem dado muito mais do que pedimos e do que pensamos. Vale salientar que esse mês é um mês de jejum e oração, então pratique o jejum, pratique a oração, isso é muito importante para a nossa vida espiritual e para a vida da igreja, né? Nós também teremos um evento, 2 eventos nesse sábado, e saiu aí no boletim, você pode ver. Um é para os jovens, que vai ser lá no Hotel Paiaguás, onde nós estaremos falando o teatro de Deus, uma narrativa bíblica da criação e da queda. Vai ser um tempo especial, isso é voltado para os jovens. E para os casais da nossa igreja, nós teremos um luau, o MIFAC está preparando o luau, vai estar conosco o pastor Maurício, que sempre teve nos encontros que o MIFAC faz de casais, ele vai estar conosco nesse luau. Então vai ser sábado, se prepare, venha, tenho certeza que você vai ser muito abençoado, você e toda a sua família. O pastor Marcos Sérgio tirou férias, né? Então, vamos orar para que Deus abençoe, para que o pastor possa descansar. Dia 5 ele já está de volta, né? Então, o pastor Marcos Sérgio tirou férias, oremos por ele, para Deus abençoar a vida dele, mas a igreja continua, ok? Às vezes o pastor sênior tira férias, a gente também quer tirar, né? Não pode. O reino de Deus, nós não temos descanso, tem que continuar no reino de Deus, amém? Hebreus capítulo 4, versículos 14 a 16, diz assim a palavra de Deus: tendo pois a Jesus, Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. O tema de hoje é: acheguemo-nos ao trono da graça. Acheguemo-nos ao trono da graça. O sermão de hoje visa nos encorajar. Então o sermão de hoje é para quem está fraco, desanimado, quem está precisando de uma palavra de Deus, de encorajamento, quem tem passado por lutas, por dificuldades, e é também para você que tudo está bem na sua vida, porque vai chegar um momento em que você também vai precisar de uma palavra de encorajamento. A nossa vida cristã é como um barco de velas, né? Nós precisamos ter o vento para podermos andar, e precisamos ter o leme para poder nos dar a direção. O leme é a palavra de Deus, o vento é o Espírito Santo que sopra sobre as nossas vidas e nos vai direcionando conforme a palavra de Deus. O texto que nós lemos é um texto maravilhoso, é um texto fantástico, é um texto que fala desse encorajamento, de que Deus ele se compadece daqueles que estão passando por necessidades, daqueles que estão fraquejando na fé e precisam de uma palavra de ânimo e de encorajamento. Observe o texto que nós lemos, esse texto do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus. Nós não podemos afirmar quem foi o seu autor. Não há nenhuma referência, na saudação inicial, não há nada que se refere a quem escreveu a carta aos Hebreus. E nem nas considerações finais, nós também não percebemos quem escreveu a carta aos Hebreus. De fato, em toda a história da igreja, houve um forte ímpeto de achar e de dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Tem alguns motivos, porque quando você lê as outras cartas, as cartas paulinas, e compara elas, o teor da carta com a carta aos Hebreus, ela soa de maneira similar. Há também um texto, e você pode observar, Hebreus capítulo 13,
o versículo de número 23, o escritor aos Hebreus faz uma menção a um discípulo muito próximo do apóstolo Paulo, que é Timóteo. Ele diz assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos verei. Então muitos pegam algumas dessas razões e afirmam ou chegam a dizer que foi o apóstolo Paulo que escreveu a carta aos Hebreus. O capítulo de número 10 também dá um forte indícios disso, porque o capítulo 10 fala da esperança, e o apóstolo Paulo sempre falou da alegria, da esperança. Mas o fato é que nós não podemos afirmar que foi o apóstolo Paulo o escritor da carta aos Hebreus. Há alguns teólogos, alguns estudiosos que chegam a dizer que foi Barnabé ou que foi Apolo, que também foi um discípulo de Cristo, porque o grego que é usado na carta aos Hebreus é um grego mais rebuscado, são termos mais difíceis, então nós não podemos afirmar. Como disse Orígenes, quem escreveu a carta aos Hebreus, apenas Deus sabe quem é o seu autor. Para nós o que é importante é que não aprove ao Espírito Santo de Deus dar-nos conhecer o autor desta carta, quem escreveu essa carta, mas nós podemos hoje utilizar esta carta para tirarmos verdades eternas ao nosso coração, em saber que essa carta, ela está no cânon bíblico, então ela é a palavra de Deus para os nossos corações. Essa carta foi escrita mais ou menos no ano 64 depois de Cristo, mais ou menos no ano 64, para um povo que possivelmente estava em Roma. E quem eram os destinatários desta carta? Aqui é uma coisa interessante. Provavelmente quem escreveu essa carta era alguém que tinha um conhecimento muito claro do judaísmo, porque ele vai constatar, ele vai fazer uma comparação entre o judaísmo e a graça, apontando para Jesus, e ele vai sempre dizer que Jesus é melhor melhor do que a lei, Jesus é melhor do que Moisés, Jesus é melhor do que o sacerdote Arão, e por aí vai. Jesus está acima dos profetas, Jesus é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, e ele vai deixar isso muito claro, a carta aos Hebreus. Possivelmente o autor dessa carta, ele tinha em mente de deixar claro que Jesus estava acima de todos e de tudo, que ele era o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Para quem o escritor aos Hebreus escreveu essa carta? Havia alguns judeus que eles se converteram, aderiram ao cristianismo, e eles estavam agora passando por momentos difíceis, eles estavam sofrendo perseguições. Lembre-se que a perseguição que Nero começou no cristianismo foi uma perseguição muito severa, de matar os cristãos. Mais para frente o imperador Cláudio vai trazer uma outra perseguição, porém a perseguição do imperador Cláudio, ela era mais no sentido não de matar os cristãos, mas eles pegavam as propriedades dos cristãos. Se um cristão tinha uma casa, o Império Romano ia lá, confiscava a casa e deixava aquela família sem ter aonde morar, e por assim vai. Esses judeus que se converteram ao cristianismo, que aceitaram Cristo como seu único e suficiente Salvador, eles estavam sofrendo com essa perseguição e também sofrendo com a perseguição dos seus próprios patrícios. Ou seja, eram os judeus que não se converteram, que não tiveram um encontro com Jesus, e eles estavam então dizendo que o cristianismo era uma heresia e que aquele povo deveria voltar para o judaísmo, e muitos estavam voltando para o judaísmo. Muitos estavam retornando ao judaísmo. Então o escritor aos Hebreus, ele vendo essa situação, ele escreve para que esses irmãos, eles se encorajem a não abandonar a fé, a não enfraquejar, a não desistir da caminhada cristã, a perseverar em todo tempo e todo momento. E ele vai exortar a partir do capítulo de número 3,
E chegando agora no final do capítulo 4, ele está exortando esses irmãos a perseverarem na fé, a não endurecerem o coração por causa da perseguição e a não retrocederem, a não voltar para trás, a não deixarem o cristianismo e voltar para o judaísmo. Então ele está falando sobre esse encorajamento. Observe que o capítulo 3, o versículo de número 13, diz assim: pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo em que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. De maneira muito pedagógica, o autor aos Hebreus, ele dá 3 razões de que aqueles judeus que se converteram ao cristianismo não deveriam voltar para trás. Uma delas era o companheirismo, eles deveriam ajudar uns aos outros e eles deveriam encorajar uns aos outros. Isso é importante para nós entendermos, porque a vida cristã não é uma vida solitária. Nós não podemos e não devemos andar e viver o cristianismo de maneira solitária. Há uma comunhão, há uma comunidade, tem que haver um companheirismo. Um tem que sofrer a dor do outro, porque nos momentos de dificuldades, um ajuda o outro. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Vocês têm que ser irmãos, vocês têm que ajudar um ao outro, vocês têm que encorajar uns aos outros. Observe também que ele dá uma segunda ferramenta para esses irmãos, no capítulo de número 4, versículo de número 12, ele diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósito do coração. Então, o escritor aos Hebreus, ele agora dá essa segunda ferramenta. Primeiro é o companheirismo e o encorajamento mútuo. Agora ele está dizendo da palavra de Deus. Por termos a palavra de Deus, nós não podemos retroceder. Por termos a palavra de Deus, nós não podemos voltar atrás. E ele diz o poder dessa palavra. Ele diz que essa palavra é como uma espada, ela penetra, ela é cortante, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Então nós não podemos enfraquecer na fé, porque nós temos essa palavra, e quando nos debruçamos, quando lemos as Sagradas Escrituras, ela fortalece o nosso coração, ela nos traz ânimo, ela nos traz força, e nós não podemos voltar para trás. E agora nos versículos 14, 15 e 16, o escritor dos Hebreus vai nos dar uma outra ferramenta, que é a oração. Ele vai falar dessa oração. Ele vai dizer para nós que a oração é um recurso que nós temos, pelo qual chegamos ao trono da graça, aonde Deus está. A oração é importante. Observemos o texto nesse momento. O versículo de número 14, o autor diz assim: tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus. Então ele já começa fazendo uma afirmação muito importante para nós. Ele começa dizendo que Jesus é o Filho de Deus. Não é qualquer um, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor. Ele é o Filho de Deus. Aqui ele está falando de que Jesus é Rei, que Ele é o Senhor, e observe que o texto continua, e ele coloca um adjetivo muito forte, ele diz, como grande sumo sacerdote. Ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é o grande sumo sacerdote. Ele está acima de todas as coisas. Ele está acima dos medos, das nossas lutas, das nossas dificuldades. Então, propositalmente, o escritor aos Hebreus coloca a palavra grande, porque ele está acima. Observe que o sumo sacerdote vem da linhagem de Arão. Arão é considerado o grande sumo sacerdote, por ser o primeiro, e depois vem a sua descendência, depois vem os outros que se tornaram sumos sacerdotes, mas Jesus está acima de Arão. Ele é o grande sumo sacerdote, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele está à destra do Pai Todo-Poderoso, mas ao mesmo tempo ele se preocupa conosco, ele conhece as nossas falhas, ele conhece as nossas dificuldades, ele se preocupa conosco. Por isso que o escritor diz, ele é grande, ele é o grande sumo sacerdote, e diz que esse grande sumo sacerdote, ele penetrou aos céus, ele penetrou os céus. Olha que palavra muito poderosa palavra penetrar é entrar, e ele entrou nos céus.
ele não entrou no céu. Paulo vai dizer a respeito do terceiro céu, ele entrou nos céus, é onde o Deus Pai está, e ele entrou até lá. Se Arão, o sumo sacerdote, podia entrar, e eu vou explicar isso um pouco mais à frente, uma vez por ano, Arão, como sumo sacerdote, ele tinha que entrar no lugar, no santo dos santos. No tabernáculo tinha o lugar santo, o véu que separava o lugar santo dos santos. Lá no lugar santo dos santos havia a arca da aliança. Na arca da aliança continha as tábuas da lei. Na arca da aliança tinha um maná que desceu do céu. Na arca da aliança tinha a vara de Arão que floresceu. 2 querubins estavam prostrados. E uma vez por ano, o sacerdote, de maneira pura, ele entrava onde estava a presença de Deus. E ali ele aspergia o sangue sobre a arca. E aquele ato era de propiciação, era de perdão dos pecados do povo. Então, somente o sumo sacerdote, somente ele poderia entrar uma vez por ano no lugar, no Santo dos Santos. Agora vem o escritor aos Hebreus e diz que o Jesus não. O grande sumo sacerdote, ele não entra no Santo dos Santos, ele entra nos céus, porque ele é o grande, porque ele é poderoso. Ele não apenas vai até o Santo dos Santos uma vez por ano, não. Ele entrou nos céus e reina de toda a sua glória, de todo o seu poder, do trono da graça. Isso é muito importante para nós. E o texto continua dizendo: conservemos firmes a nossa confissão. A palavra conservar aqui é a ideia de se apegar, de agarrar. Nós devemos nos agarrar, nós devemos realmente nos apegar de maneira firme, com todas as nossas forças, a nossa confissão. Confissão aqui é o que cremos. E o que cremos? Nós cremos que Deus mandou o seu único filho para nascer, para viver, para morrer e para ressuscitar. É nisso que nós cremos. Essa é a nossa confissão. Nós devemos nos apegar nisso. Nós devemos nos apegar à palavra de Deus de maneira firme, com todas as nossas forças. Então faz sentido. Quando aqueles irmãos, aqueles judeus que se converteram, estão abandonando a fé para voltarem para o judaísmo, eles não deveriam fazer isso, mesmo diante das dificuldades, eles deveriam se apegar, eles deveriam se agarrar na sua confissão, naquilo que eles creem. Eles tinham que crer que Jesus nasceu, viveu, morreu e ressuscitou dentre os mortos, para nos dar a vida eterna. Observe o versículo de número 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. A palavra compadecer-se aí, ela é muito importante, porque ela dá uma ideia de sentimento. É como se Deus se preocupasse, simpatizasse com a nossa dor. Ele conhece a nossa dor, Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe das nossas dificuldades, Ele sabe o que precisamos, Ele sabe o que nós necessitamos. E por quê? Porque Ele sabe no íntimo o que nós passamos. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe das suas dúvidas, Ele sabe de quando você coloca a cabeça no travesseiro dos teus pensamentos. Ele conhece os seus pecados, todos eles. Mas por que Ele conhece? E o texto continua dizendo: porque antes de nós, Ele foi tentado em tudo. Ele foi tentado enquanto à riqueza, Ele foi tentado em viver pensando só nessa terra, Ele foi tentado em todas as áreas que nós somos tentados hoje. Jesus também foi tentado. É por isso que Ele se compadece de nós, porque Ele sabe das lutas e das dificuldades que passamos, porque outrora no passado, Ele, quando esteve entre nós, também passou por essas lutas e essas dificuldades. A diferença entre nós e Ele é que nós pecamos. Ele passou por todas essas dificuldades e em nada pecou. É isso que o texto está dizendo. Então, por Ele conhecer o ser humano, por Ele ter vivido entre nós, por Ele ter sido tentado como nós, Ele se compadece das nossas fraquezas. Ele entende as nossas fraquezas. Ele compreende as nossas fraquezas. Agora o versículo de número 16 diz assim: acheguemo-nos, portanto, confiadamente
Olha que palavra bonita, junto ao trono de graça, o trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então agora o autor está dizendo, olha, por ele ser o grande sumo sacerdote, nós devemos nos apegar a ele, essa é a razão. Nós devemos crer nele com toda a nossa força. E nós podemos fazer isso com a certeza de que ele entende as nossas fraquezas, que ele compreende as nossas fraquezas, porque ele também foi tentado, ele viveu aqui nessa terra, ele sabe o que nós passamos, e ele venceu. Agora, por causa disso, nós podemos nos achegar confiadamente, com a certeza de que ele vai nos ouvir. E aqui diz uma expressão, trono da graça. Trono da graça é uma expressão que traz a ideia de onde Deus está, de onde Jesus está e de onde Ele governa todas as coisas. É só nós lembrarmos dos tempos antigos, quando havia o palácio e o rei sentava no seu trono, e todos que se achegavam ao rei deveriam se prostrar, e do trono o rei dava o juízo, dava a sua palavra a respeito daquela causa. Agora nós não nos achegamos a um rei qualquer, nós podemos nos achegar, mesmo com os nossos pecados, mesmo com as nossas falhas, ao trono da graça, onde o Deus Todo-Poderoso está sentado, e Ele está prometendo que vai ouvir as nossas orações. Isso é maravilhoso. E nós nos chegamos ao trono da graça, a fim de quê? E o escritor diz, a fim de recebermos duas coisas: misericórdia por causa dos nossos pecados passados, que o Senhor tenha misericórdia de tudo aquilo que nós fizemos, de tudo aquilo que nós erramos lá atrás, no nosso tempo de ignorância. E nós recebemos também a graça. A graça é para o dia de hoje, para nos socorrer em ocasião oportuna. É porque Deus precisa perdoar os nossos pecados que cometemos hoje, para que Deus derrame a graça dele sobre as nossas vidas, nos dando uma grande oportunidade, restaurando, nos levantando, nos fortalecendo novamente. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Então nós podemos aproximar a Deus de maneira com confiança, por causa do que Ele fez por nós, e por Ele entender o nosso coração. Diante dessa explicação, nós podemos tirar 3 lições preciosas, para que possamos nos achegar ao trono da graça. A primeira lição está no versículo de número 14. Nós precisamos conservar firmemente a fé. Confissão aqui tem a ver com fé. O autor inicia esse texto dizendo e salientando a ordem que nós precisamos, dando uma ordem a nós que precisamos perseverar na fé cristã. Muitas vezes nós nos desviamos do caminho, muitas vezes nós abandonamos o barco, nós passamos por dificuldades e por lutas, porque não conhecemos a fé. E fé aqui tem a ver com a palavra de Deus. Não conhecemos a palavra de Deus. Observe que ser um discípulo de Cristo é viver as verdades do cristianismo em todo tempo, em todo momento, em qualquer situação. Em qualquer situação. Há muitos nos nossos dias que aderem ao cristianismo. Há muitos que dizem que se converteram porque eles querem que as suas vidas melhorem. E eles estão dizendo, não, eu vou entregar o meu coração a Jesus para que a minha vida melhore, para que o meu casamento melhore, para que as minhas finanças melhorem. Não, não, não. Esse sentimento está errado. É independente se a minha vida vai melhorar ou não, Deus continua sendo Deus, e Ele requer o meu coração, e eu tenho que entregar a Ele o meu coração, independente se as coisas vão melhorar ou vão piorar. É isso que o escritor está dizendo. Nós não podemos procurar atalhos. A vida cristã é uma vida de batalha, batalha contra a carne, batalha contra o mundo, batalha contra o diabo. O apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios, ele vai dizer, eu esmurro a minha carne e levo ela à servidão, para que quando eu estiver pregando a outros, não seja eu mesmo desqualificado. Obviamente que Paulo não estava dizendo que ele iria se mutilar, não é isso, mas ele está dizendo da luta que a carne dele tenta fazer, e puxa ele para fazer aquilo que desagrada a Deus, mas ele tem que estar firme na fé,
para ele fazer aquilo que Deus quer, não o que a sua carne quer. Então nós não podemos abraçar o cristianismo achando que tudo vai ser um mar de rosas, porque não é. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14, por gentileza, abra a sua Bíblia, em Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Olha o que diz o texto das Sagradas Escrituras. Mateus capítulo 7, versículos 13 e 14. Entrai pela porta estreita, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Observe que Jesus está dizendo a nós que há dois caminhos. Há um caminho largo, há um caminho da bonança, há um caminho da tranquilidade. Esse caminho é bom num primeiro momento, mas o fim dele é ruim. Qual que é o fim dele? A perdição. Mas há um outro caminho, um caminho estreito, e é por esse caminho que os discípulos de Jesus devem andar. Obviamente que nós, como cristãos, reconhecemos que as bênçãos materiais são maravilhosas e nós devemos desfrutá-las, mas o nosso coração não está nelas. Obviamente que nós podemos guardar os recursos e ter uma vida próspera nesta terra, mas o nosso coração não está nisso. Nosso coração tem que estar nos céus, aonde o Deus Todo-Poderoso está. O caminho é estreito, nós vamos passar por lutas, nós vamos passar por dificuldades, mas nós não podemos desanimar. Qual caminho você tem andado? O preço de ser um discípulo de Jesus é muito alto. Por isso nós devemos crer, ter fé, reconhecer a nossa confissão. O fato é que nós estamos em uma batalha espiritual. O fato é que nós não podemos pegar os atalhos. O tempo que vivemos é um tempo de sacrifício, é um tempo de abnegação das nossas próprias vontades, para vivermos a vontade de Deus, o nosso Senhor. A igreja primitiva, ela sempre empregava fórmulas teológicas para expressar a sua confissão. Prova disso é o credo apostólico. E nós podemos observar no credo apostólico: eu creio em Deus Pai, eu creio em Deus Filho, eu creio no Espírito Santo. Isso nos lembra que existe um conteúdo, existe uma verdade que nós não podemos abrir mão. Essa é a nossa confissão de fé. E isso é de vital importância para nós. Nós devemos perseverar, firmes na fé, nos lembrando do que Cristo fez por nós. Então aqui tem um segredo importantíssimo. Todas as vezes que você se sentir fraco na fé, todas as vezes que você se sentir tentado a desanimar, a fraquejar, lembre-se, Cristo não desistiu de você. Lembre-se, Ele levou uma cruz, Ele foi pendurado no madeiro, porque Ele te ama e porque Ele estava comprando você e pagando o preço de sangue pela sua vida. Essa é a nossa fé. Segunda lição que podemos tirar: lembre-se do ministério de Cristo como sumo sacerdote. Agora ainda no versículo de número 14 de Hebreus, você pode voltar a Hebreus capítulo 4, versículo de número 14, diz assim o texto: tendo pois a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. A nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Agora, o escritor aos Hebreus, ele nos dá a razão, ele nos fornece a razão para a nossa perseverança. E aqui é uma questão doutrinária. A razão da nossa esperança é a obra de Cristo, como Filho de Deus, como nosso grande sumo sacerdote. Essa obra de Cristo assegura a nossa salvação. Ele assegura a nossa salvação. E por isso, eu não preciso mais ter medo. Por eu saber a obra de Cristo na minha vida, eu não preciso ter medo. Medo do quê, pastor? Medo do fracasso? Medo de apostatar da fé?
e até mesmo medo de estar na presença de Deus. Porque, irmãos, quando pecamos, quando falhamos, muitas vezes nós não oramos mais. Nós nos colocamos numa situação de que, de novo, eu vou falar para Deus o que eu fiz. Eu já falei tantas vezes. Medo de entrar e de estar na presença de Deus. E muitos cristãos lutam em seu relacionamento com Deus, especialmente quanto à oração, por causa disso. Por causa disso. Hebreus capítulo 4, versículo de número 13, diz assim: e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos a quem temos prestar contas. Esse versículo para mim sempre me trouxe medo ao coração. Porque aqui o escritor aos Hebreus está dizendo que tudo o que fazemos, tudo o que praticamos, tudo estão diante de Deus. Deus está vendo todas as coisas. Quando você está pecando, Deus não fecha os olhos. Deus está vendo. Deus está vendo. Quando você está assistindo pornografia, Deus está vendo. Quando você está mentindo, Deus está vendo. Quando você está praticando corrupção, Deus está vendo. Ele vê todas as coisas. Ele não fecha os olhos e diz: não, isso eu não quero ver. O texto diz que nós vamos dar conta a Deus de tudo o que estamos fazendo, de tudo o que estamos falando, de tudo o que estamos enxergando, de tudo o que estamos praticando. Esse versículo sempre foi desafiador para mim. Mas observe, o nosso Deus, Ele é poderoso, o nosso Deus é maravilhoso, e é por isso que Ele vai preparar um caminho para nós. Olha como isso acontece. Abre a tua Bíblia em Gênesis, capítulo 2, versículo de número 25. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 2, versículo de número 25. Só você voltar no começo das Sagradas Escrituras, o capítulo 2, versículo de número 25. Diz assim: ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Deus criou todas as coisas, Deus criou o homem, do homem criou a mulher, e os dois estavam no jardim do Éden, e antes do pecado acontecer, eles estavam nus, e eles não tinham vergonha. Havia uma inocência. O texto das Escrituras diz que todos os dias, na viração do dia, Deus descia, andava pelo jardim, conversava com Adão, conversava com Eva, porque não havia pecado. Mas observe o que acontece quando o pecado entra na vida do homem. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 3, o versículo de número 7, diz assim: abriram-se então os olhos de ambos, de Adão e Eva, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor, Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. O que fizeram após o pecado? Duas coisas. Primeiro, eles viram que estavam nus e tentaram cobrir o seu pecado com folhas de figueira, que não duraria. Folhas de árvore dura para sempre? Não, escondia o quê? Mas eles tentaram. O ser humano sempre é assim, diante do erro, diante do seu pecado, ele sempre busca alguma coisa para se colocar à frente, para tentar tampar os seus erros, para tentar tampar as suas falhas. Foi por isso que o homem cria as religiões, para tentar de alguma maneira esconder o seu erro, a sua falha, o seu pecado. A segunda questão é que eles se esconderam de Deus. Observe que o texto é muito claro. Quando eles ouviram a voz do Senhor, o Senhor veio chamá-los. O que eles fizeram? Se esconderam atrás de um arbusto, atrás de uma árvore, e fugiram da presença de Deus. Quantas vezes isso tem acontecido conosco? Diante dos nossos erros, das nossas falhas, nós queremos ser apenas mais um na multidão. Queremos ser aqueles que ninguém está vendo. A gente quer chegar na igreja e sair daqui sem que ninguém perceba-nos.
a gente foge de Deus. A gente foge do Senhor, isso é fuga. Mas observe que Deus é maravilhoso, é o Deus que cuida de nós. Observe o versículo de número 21, capítulo 3, versículo 21. Fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. O verso de número 9 vai dizer que Deus que foi atrás de Adão e Eva, e os chamou. Eles então escondidos, ouvindo a voz do Senhor, eles disseram, estamos aqui, Deus. E Deus vai dizer para eles, por que vocês estão escondidos? Aí começa toda a narrativa. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente. E aí Deus traz o castigo para eles, para Adão, para Eva, para a serpente. Mas Deus não os abandona, apesar de expulsarem eles do Éden, Deus mata um animal e faz uma vestimenta de peles para Adão e para Eva, apontando já para o sacrifício de Cristo. O sangue derramado produziu as peles que foram usadas por Adão e Eva para tampar a sua nudez. Mas agora, Jesus derramou o seu sangue, e o sangue de Cristo nos lava, nos purifica de todo o pecado. Quando Deus olha para nós, Ele vê o sangue do seu Filho derramado na cruz. Por isso nós podemos nos achegar ao trono da graça confiadamente. Louvado seja o Senhor. Então hoje não há motivo para você se esconder mais. Hoje não é motivo para você ficar longe de Deus por causa do seu pecado, por causa das suas falhas. Hoje é dia de você se achegar ao trono da graça e pedir perdão pelos seus erros e pelas suas falhas. Essa é uma imagem excelsa do que Deus fez por nós em Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que afasta o pecado e cuja justiça perfeita nos é imputada. Então, quando o autor fala de Jesus como sumo sacerdote, ele tem duas coisas em mente. Primeiro, ele vai falar da ideia do sacerdote entrar uma vez por ano no lugar santíssimo, no Santo dos Santos. E ele vai dizer que Jesus é muito maior do que o sumo sacerdote, que ele não entra no Santo dos Santos, mas entrou nos céus e está com o nosso Deus Todo-Poderoso. Segundo aspecto do ministério sacerdotal que nós precisamos compreender é a compaixão que Ele nos traz no céu. Observe que o texto é maravilhoso, voltando para o texto de Hebreus capítulo 4, o versículo de número 15, ele diz que é Ele que cuida de nós, e nós podemos, através de Jesus, através do sangue dele derramado na cruz, estar na presença de Deus. Irmãos, isso é maravilhoso, porque somente uma pessoa, uma vez por ano no Antigo Testamento, poderia entrar aonde estava a presença de Deus. E depois que Jesus pagou o preço, quando Jesus morreu na cruz, o texto diz que o véu que separava o Santíssimo do lugar santo foi rasgado de alto a baixo, e agora nós podemos entrar na presença de Deus, podemos estar na presença de Deus, e isso é maravilhoso. Esta é a razão pelo qual nós não podemos desistir. Cristo está no céu, socorrendo a nossa vida. E Hebreus capítulo 2, versículo de número 13, ele diz exatamente isso. Olha o capítulo 2, o versículo de número 13 de Hebreus. E outra vez, eu porei nele a minha confiança, e ainda, olha o que diz, eis aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. Quem garante-nos é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Louvado seja o Senhor. Com certeza haverá dificuldades, mas lembre-se, Deus está conosco. Dois textos eu gostaria de ler com os irmãos no Evangelho de João. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 14. Nós vamos ler dois textos em João. João capítulo 14. João 14. Nós vamos ler os versículos de 1 a 3. Olha o que Jesus vai dizer. Jesus diz assim, em João 14, versículos de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou,
estejais vós também. Irmãos, não desista. Não desista. Firme na fé. Porque aqui o texto está dizendo que Jesus foi preparado para nós um lugar. E Ele vem para nos buscar, para nos levar junto dEle. E nós vamos estar nesse lugar que Ele foi preparar para toda a eternidade. Agora observe ainda o capítulo 14, versículos 18 e 19. Olha o que Jesus disse: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Assim por um pouco, e o mundo não me verá mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, e vós também vivereis. Diante dessas palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, nós não podemos desistir. Nós não podemos parar a nossa caminhada cristã. Ele não nos deixou órfãos. Ele mandou o Espírito Santo para nos ajudar. E aí vem a última lição para as nossas vidas. Use o recurso da oração. Use o recurso da oração. Voltando para o texto de Hebreus capítulo 4, versículo de número 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente. Como podemos nos achegar à presença de Deus? Através da oração. A oração deve ser a prática que norteia a nossa vida. É um meio de graça. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, nos reconciliou com Deus e nos deu esse vivo caminho que nós podemos andar nele através da oração. Esse é o recurso que nós precisamos ter. Nós devemos praticar a oração. O que significa aproximar-se de Deus? O que significa vir a Deus em oração? É que nós precisamos ter a consciência de que oramos não através do poder que está em nós, não oramos pela autoridade que está em nós, não, nós oramos no nome de Jesus, que pavimentou o caminho através do poder do Espírito Santo, que Ele enviou para ser o nosso confortador e o nosso consolador. Charles Spurgeon, pregando nesse texto, ele cita algumas implicações para a nossa aproximação a Deus. Eu quero citar algumas delas que nós podemos aplicar para as nossas vidas. Primeiro, Spurgeon diz que devemos chegar a Deus em humildade e reverência. Nós podemos estar na presença do Senhor e chegarmos a Deus através da oração, com confiança, com ousadia, mas não podemos nos esquecer que estamos diante daquele que criou todas as coisas, do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós muitas vezes temos mais reverência com autoridades desta terra do que com o Pai Celestial que está no trono da graça. Nos vestimos muitas vezes melhor para encontrar-se com o governador, com um juiz, com uma autoridade. E quando estamos para vir à casa de Deus, vimos de qualquer jeito, de qualquer maneira, não preparamos o nosso coração para isso, vimos com um orgulho, dizendo eu vou à casa de Deus e Ele tem que falar comigo, Ele tem que me abençoar. Você está diante da maior autoridade, que é o Deus Todo-Poderoso, e nós devemos estar sempre na presença de Deus, quando você orar, com humildade e com reverência. Isso para nós é muito forte, porque às vezes nós estamos na casa de Deus, às vezes nós estamos orando, e nós queremos ficar no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, queremos ver se o nosso time está ganhando, ou se está perdendo. Você está diante do Deus Todo-Poderoso, e me parece que essas coisas terrenas já tomou conta do seu coração, ao ponto de ser mais importante do que a palavra de Deus. Então nós precisamos melhorar isso na nossa vida. A segunda implicação é que devemos chegar a Deus com alegria, com imensa alegria. Alegria porque nós estamos diante do Rei dos Reis, e isso tem que motivar o nosso coração. Alegria porque nós vamos falar através da oração com aquele que pode mudar todas as coisas. Nós chegamos na presença dele chorando, e saímos de lá alegres, felizes. Terceira implicação
Devemos chegar a Deus com amplas expectativas. Amplas expectativas. Porque, irmãos, a palavra de Deus diz que Deus faz infinitamente mais o que pedimos, o que pensamos. Às vezes, nós vemos no encontro de algumas pessoas com Jesus, elas iam até Jesus para serem curadas fisicamente e saíam com uma bênção dupla. Além de receber a cura física, elas recebiam o perdão dos pecados e a salvação. Crie expectativas. Quando você estiver orando, crie expectativas. Você está falando com aquele que governa todas as coisas, e basta uma palavra dele que tudo muda, que tudo se transforma. Humildade e reverência, imensa alegria e amplas expectativas. 4, devemos chegar a Deus com submissão à sua sabedoria e vontade. Muitas vezes nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós queremos, na maioria das vezes, coisas para o nosso próprio bem, que vai trazer de certa maneira conforto para nós, que de certa maneira vai ser bom para nós. Mas observe o que o texto diz, Efésios capítulo 3, o versículo de número 20. Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, do que tudo quanto pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Expectativa e submissão à vontade de Deus, porque Ele é sábio e Ele vai fazer mais do que nós estamos pedindo. Porque às vezes nós pedimos tão pouco, nós achamos que estamos pedindo muito para Deus, mas Deus tem muito mais para nós, mas tem que ser conforme a sua vontade. Isso fica claro no texto de Romanos, capítulo 8, versículo de número 28, Romanos 8, 28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então Deus, na sua soberania, Ele faz que todas as coisas coopere para o seu próprio bem, para o bem daqueles a quem Ele ama. Então nós podemos chegar a Deus com submissão à sua sabedoria e à sua vontade. Em quinto lugar, devemos chegar a Deus com confiança. Talvez essa seja a palavra-chave para nós: confiança. A chegar à presença de Deus confiadamente. Então, irmãos, eu te desafio, ore frequentemente, ore abertamente, ore fervorosamente, ousadamente, livremente e com contentamento. Achegue-se ao trono da graça. O Espírito de Deus nos socorre e nos ajuda na oração. Observe o texto de Romanos ainda, capítulo 8, versículo de número 26. Romanos 8, 26 diz assim: olha como Deus é maravilhoso. Também o Espírito, e aqui falando do Espírito Santo, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito, o Espírito Santo, intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. Que Deus maravilhoso! Mesmo orando, nós muitas vezes não sabemos orar, mas Ele, através do Espírito Santo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Irmãos, pratique a oração. Eu quero concluir dizendo que Deus exige de nós, exige nossa perseverança. Apeguemo-nos àquilo que cremos, no nascimento, na vida, na morte e na ressurreição de Jesus. Assim nós vamos poder passar pelas provações, certos de que esses momentos que estamos passando, Jesus entende o nosso íntimo, porque Ele sofreu todo, Ele foi tentado da mesma maneira, Ele passou pelas dificuldades, mas em nada pecou, e pavimentou para nós um caminho. O que era antes um privilégio do sumo sacerdote, agora nós podemos praticar através da oração, todos os dias, em todos os momentos. A oração nos leva ao trono do poder e autoridade, mas também ao trono da graça e misericórdia. Então hoje é dia de você sair desse culto, não mais se escondendo de Deus, não mais fraco na fé,
mas se reconciliar com o Senhor aonde você está, pedir perdão a Deus pelos seus pecados, pelas suas falhas, porque o que nos faz separação entre Deus e nós é o pecado, e precisamos tratar seriamente o pecado na nossa vida, porque o pecado nos leva à perdição. A Sagrada Escritura diz que o salário do pecado é a morte. Nós precisamos tratar seriamente o pecado. E quando chegamos a Deus com o coração arrependido, sujos, Ele nos limpa, Ele nos lava com o sangue do Cordeiro, e nos coloca em pé, e nos traz firmeza na fé, para continuarmos a nossa caminhada cristã. Nesse sentido, a música que cantamos, ela está correta. Os planos de Deus para as nossas vidas, eles jamais serão frustrados. Jó entendeu isso, Jó compreendeu isso. Depois de todo o sofrimento que ele passou, depois de todas as lutas e as dificuldades que ele enfrentou, ele vai dizer, lá no capítulo 42, eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Louvado seja o Senhor.